A palavra do Senhor Jesus Cristo, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 12, está escrito: Revesti-vos, pois, com o eleito de Deus, santo e amado, de estranha, de verdade, de veridade, humildade, mansidão, longanimidade. Esse deve ser o traje que o cristão genuíno, o cristão verdadeiro, aquele que entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, deve trajar-se. Ele não deve ficar focado, ele não deve estar pensando nas coisas deste mundo, mas ele deve estar com a sua mente, com a sua cabeça focada somente no reino dos céus, naquilo na qual o Senhor Jesus Cristo tem, naquilo na qual o Senhor Jesus Cristo está a preparar em prol dele, para que em tempos vindouros e oportunos ele possa coabitar juntamente com o Senhor Jesus Cristo na eternidade, no próprio Senhor Jesus Cristo. Esse deve ser sim o desejo, esse deve ser sim a vontade do cristão. Essa deve ser a maneira na qual, como cristão, devemos pensar. Pensar que somos sim, pois, eleitos em Cristo Jesus, e por isso somos santos e amados de Cristo. Livre do pecado, porque agora somos justificados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a fim de que assim possamos nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender dos caminhos tortuosos que venhamos a andar, a caminhar. Então, pensando assim, agindo assim, analisando dessa forma, a nossa vida ela não pode ser repleta de coisas estranhas que não seja compatível com a vida de alguém que está em Cristo. Se você não sabe agir com misericórdia, é sinal que você não está em Cristo ainda. Se você não sabe agir com benignidade, ou seja, se você não é uma pessoa boa, se você não é uma pessoa generosa, se você não é uma pessoa complacente, pronto a ajudar, a auxiliar as pessoas que estão à sua volta, você ainda não teve o encontro com Cristo Jesus. Você ainda não está pronto para poder seguir, para poder obedecer, para poder caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Você ainda precisa ter esse momento, você ainda precisa ter a face do Senhor diante de ti, diante da sua vida, para que você possa ser transformado, para que você possa ser uma nova criatura, um nascer novamente em Cristo Jesus. Da mesma forma, é uma pessoa que não é humilde. Não confunda humildade com pobreza, porque tem muitos humildes tem muitos pobres que são soberbos, são arrogantes, eles não têm nada, eles não conquistaram nada, e o pouco que conquistaram, o pouco que ganharam, eles ainda conseguem ser soberbos. Quantas pessoas que você conhece ao longo da sua vida que ao subir de cargo numa empresa, ao se tornar um encarregado, um gerente, um coordenador, ele muda a sua maneira de agir, ele muda a sua forma de agir, mas ainda continua sendo aquele mesmo miserável que era antes. Com um diferencial agora, ele tem um cargo de chefia, ele tem um cargo de confiança na empresa, mas ele continua a mesma pessoa desgraçada que era no passado. Ele não mudou. Ele simplesmente agora tem a chance, tem as condições de querer aparecer em cima dos outros, de se mostrar através dos seus subordinados. Essas pessoas, ainda que diz ter fé em Cristo, na qual eles chamam de Deus, eles não têm
pacto algum com Deus. Eles não têm envolvimento algum com o Senhor Jesus Cristo, porque a sua vida, ela agora não é mais reflexo, a sua vida não é mais sinônimo, a sua vida já não é mais caracterizado com a presença do Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. Mas a arrogância que ela tem impede que ela viva verdadeiramente a presença do Senhor Jesus Cristo. A pessoa mansa não é aquela pessoa preguiçosa que espera que as pessoas façam tudo por ela. Mas mansidão é aquela pessoa que, mesmo em plena luta, mesmo sendo ofendido, mesmo quando ela está sendo maltratada, judiada, ela age com mansidão, ela age com perdão para com aqueles que o ofendem, a fim de que o Senhor tenha misericórdia, o Senhor tenha compaixão daquela vida, assim como o Senhor teve de nós. E um dos exemplos que nós possamos citar aqui é o diácono Estevão, que mesmo sendo apedrejado pelos religiosos, ele orou para que aquele pecado não fosse imputado a eles, mas que o Senhor agisse de misericórdia e desse a eles a chance de conhecer a sua presença. Longanimidade. Poderíamos falar com relação a pessoa estar presente, a pessoa estar muitos anos vivendo, mas vamos passar isso aqui no reino espiritual. Longanimidade quer dizer que a pessoa que inicia o seu ministério evangelístico e permanece por algum determinado tempo, o tempo do Senhor, falando do amor do Senhor Jesus Cristo, sem desviar, sem se deixar ludibriar-se pelas coisas deste mundo. E hoje o que vemos são pessoas religiosas que no início do seu ministério pregavam uma coisa, ensinavam uma coisa, mas porém, todavia, entretanto, ela deixou-se levar pelas coisas deste mundo, deixou-se levar pelos desejos carnais, por aquilo que Satanás lhe ofereceu e fez com que ela pudesse afastar, perder o foco daquilo que o Senhor queria, daquilo que o Senhor havia planejado para a sua vida. A palavra do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o desejo do nosso Senhor, do nosso Salvador para conosco. É que tenhamos a vida eterna. E ter a vida eterna é estar ao lado de Cristo. É caminhar com Cristo. É viver com Cristo em Cristo. Qualquer coisa que seja pregado, qualquer coisa que seja ensinado, que não seja caminhar com Cristo, ao lado, seguir a Cristo, obedecer a Cristo. Qualquer coisa que seja pregado pela religião cristã, que não seja o amor de Cristo para conosco, a ponto dele assumir a forma de servo, a forma de homem e se entregar ao nosso favor, porque para sermos redimidos, para que pudéssemos alcançar a vida eterna, é necessário que o Senhor Jesus Cristo, Ele, o próprio Deus, pudesse vir em forma de homem e derramar o seu sangue em favor de nós, para experimentar a morte eterna. Por isso que Moisés em tese falhou, por isso que todos os profetas falharam, porque era necessário, era preciso o derramamento de sangue para a morte eterna. E essa morte eterna se deu mediante a crucificação do Senhor nosso Deus
na cruz do Calvário. Através da crucificação de Cristo Jesus, através da sua morte eterna, é que hoje todos nós podemos experimentar a vida eterna. Ou seja, ter a longanimidade juntamente com o Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E assim seguimos, assim caminhamos, porque temos plena certeza e a convicção de que obedecer os mandamentos deixados por Cristo Jesus é mais importante, é mais valioso, é mais rentável a longo prazo para aquele que verdadeiramente almeja salvar a sua morte, salvar a sua vida da morte eterna, do que viver na luxúria deste mundo. Mas entenda uma coisa: com pão balão, com ar soprado, com um falso profeta, com uma falsa profetisa, sua esposa, por R$500 não vai lhe trazer a salvação. Fuja dessas crenças religiosas malditas, sanguinárias, que exterminam a alma do homem, mas fica centralizado no que a palavra te diz, no que a palavra te revela. Estamos aqui todo dia comentando com você sobre o que o texto bíblico está a dizer. Mas ninguém melhor do que você, ninguém melhor do que o Espírito Santo para te revelar o que o Senhor Jesus Cristo está te dizendo. Mas para que você tenha a revelação do Senhor, é necessário que você primeiro comece a ler, comece a estudar, comece a analisar o que a palavra do Senhor Jesus Cristo diz, o que a palavra do Senhor Jesus Cristo está a te revelar, de modo que você possa entender, possa compreender o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, está escrito: mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, porque Deus, desde o princípio, vos escolheu para a salvação, através da santificação e da convicção da verdade. Não fomos nós que escolhemos o Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo escolheu a nós, para poder nos santificar através do seu sangue, para que assim possamos ter a plena convicção de que o Senhor é conosco, de que o Senhor tem para conosco grande poder, grande misericórdia, a fim de que possamos permanecer nele em santificação, convicto de que através da verdade, ou seja, através de Cristo Jesus, podemos obter a vida eterna. Então entenda uma coisa: o seu chamado, o manifesto de Cristo Jesus na sua vida, não se deu por você, mas se deu porque o próprio Senhor Jesus Cristo lhe havia escolhido. O próprio Senhor Jesus Cristo lhe escolheu, lhe chamou para que você pudesse fazer parte com Ele, para que você estivesse com Ele, de modo que você não viesse em momento algum duvidar daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor almeja, daquilo que o Senhor planeja para a sua vida, mas que você seja convicto na sua salvação. Alguns irmãos em Cristo, na qual eles frequentam igrejas, como a igreja do Tabernáculo, como a igreja adventíssima do sétimo dia, que tem como doutrina que somente 144 mil serão salvos. Essas pessoas não têm sequer a certeza da sua salvação. Se elas não têm a certeza da sua salvação, o quanto mais terá a certeza de que de fato ela segue, ela obedece, ela está no caminho da verdade, ou seja, ela está em Cristo Jesus. Se você crê que Cristo Jesus é o Deus manifesto na cruz do Calvário em favor
de você, em favor de nós, para que assim pudéssemos alcançar a glória eterna, ou seja, a vida em Cristo Jesus, você nunca deve duvidar da sua salvação em Cristo Jesus, porque por Ele você foi escolhido, por Ele você foi chamado, por Ele você foi batizado, a fim de que assim você possa obter a vida eterna, possa obter a graça, o poder da salvação. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, está escrito: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e eles não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, pelo sangue de Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Opa, para! Não me venha com a historinha da carochinha. Não me venha com o conto do vigário. Não me venha com as falácias de Edir Macedo e de Valdomiro Santiago. E tantos outros que seguem a doutrina que eles pregam, a doutrina da prosperidade, do positivismo. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Somos vencedores não a ponto de conquistar as coisas materiais desse mundo, mas as coisas espirituais, a começar pela vida eterna. Você pode conquistar todas as coisas do mundo, mas a salvação em Cristo Jesus você só alcança se a sua vida for de fato entregue, se você verdadeiramente confessar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, libertando-se dos conceitos religiosos e passando a seguir a verdade, passando a seguir o que a Bíblia te relata, o que a Bíblia te revela. Assim você é mais do que vencedor para poder chegar-se a Cristo e alcançar a vida eterna. Então pare de pensar que ser mais do que vencedor é conquistar as coisas deste mundo, o materialismo deste mundo. Mas saiba que ser mais do que vencedor é você se apresentar perante o Senhor Jesus Cristo para receber um novo corpo, um novo nome, uma nova veste, uma nova identidade, uma coroa de ouro, para que você possa habitar ao lado de Cristo Jesus por toda eternidade. Porque é isto que é ser mais do que vencedor. Você pode conquistar várias coisas, pode ganhar títulos, você pode ganhar fortunas, você pode ganhar casas e carros, mas a vida eterna você só alcança se você permanecer em Cristo Jesus. E só permanece em Cristo Jesus aqueles que por Cristo Jesus foi escolhido antes mesmo da fundação do mundo. E assim como o Senhor deu testemunho de si mesmo, hoje nós damos testemunho daquilo que o Senhor nos revela, daquilo que o Senhor se apresentou-se a nós, de modo que a gente possa entender, possa compreender que a nossa vida, o nosso desejo, a nossa vontade, ela está de forma única e exclusiva no Senhor Jesus Cristo e não em nós mesmos. Assim caminhamos, assim prosseguimos dia após dia. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 6, está escrito: na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na bondade, no espírito, no amor não fingido. Vamos lá. Na pureza, você tem que ser puro de coração. Você tem que ser como o apóstolo Natanael, conhecido como Bartolomeu. Você tem que ser sincero para com Deus e para com os homens. Isso é sim pureza, isto é sim inocência, isso é sim verdade. Você tem que crescer no conhecimento,
Como é que eu conheço a Cristo? Como é que eu entendo os mistérios revelados na Bíblia? É através de Cristo. Se eu começar a ler, se eu começar a estudar, se eu começar a praticar aquilo que a Bíblia faz. Mas primeiro eu tenho que adquirir a Bíblia, tenho que começar a lê-la. E assim o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo vai começar a revelar-me os desejos, as vontades, aquilo que o Senhor descreveu aqui, mas que só será revelado para aqueles que verdadeiramente tiverem Cristo, que verdadeiramente entregar-se a Cristo. Quantas pessoas que não são cristãos, muitos ateus até, que já leram a Bíblia de cabo a rabo, de ponta a ponta, de capa a capa, e muitas pessoas que se dizem cristãs nunca sequer leu um livro todo da Bíblia. Nunca sequer leu um livro. Não precisa ser um livro mais completo, pode ser um livro que dá aí 2, 3 capítulos, nem esse você conseguiu ler. E quem nos acompanha aqui nesse canal sabe que todos os dias trazemos um versículo bíblico. Nós iniciamos nosso ministério com a palavra do Senhor, lendo o livro, analisando capítulo por capítulo, aquilo que o Senhor nos mostra, aquilo que o Senhor nos revela. Trazemos aqui para que os nossos irmãos possam também ser esclarecidos, assim como pelo Senhor estamos sendo esclarecidos com relação ao seu querer, com relação à sua vontade, para que nós não venhamos a cair nas práticas religiosas, mas para que possamos estar firmados, fundados, fermentado pela palavra do Senhor. Assim, alcançaremos a longanimidade. A longanimidade é de quê? É obter a vida eterna. E a vida eterna só obtemos em Cristo Jesus. E a bondade, não aquela falsa que as pessoas fazem aí na televisão, Criança Esperança, Teleton, e tantos outros aí que vamos ajudar o próximo. Mas a ajuda se dá através de recurso financeiro de terceiros e nunca o recurso financeiro seus. Existe muito trabalho feito por instituições religiosas, até mesmo plausível. O problema, sabe o que é? É que essas mesmas instituições religiosas, ela não tira um tostão furado do seu bolso. Elas não investem nada de si mesmo. Tudo que é feito, toda obra missionária, humanitária que elas fazem, é oriunda das pessoas que são filiadas, que são membros das suas igrejas. Através dessas pessoas é que eles obtêm o resultado. Existe igreja que tem até um local de cesta básica chamado Casa de Provisão, mas porém é estranho a forma de distribuição, porque em tese esse local deveria arrecadar alimentos para levar para um determinado lugar. Aqui em Minas Gerais levam muito para cá, levam muito para o norte de Minas e Vale do Jequitinhonha. O problema é que essa mesma instituição religiosa, ela enfrenta dificuldade porque ela não sabe sustentar, alimentar, ajudar o membro da sua igreja que está passando dificuldade. O mesmo membro que participa de um culto chamado de primícia e ele leva ali a sua contribuição. E quando ele está passando por dificuldades financeiras e não tem o que comprar, essa instituição religiosa não lhe dá uma assistência, não lhe dá uma ajuda. Então acaba sendo um programa falho, não muito transparente, porque primeiro eles tinham que cuidar daqueles que eram seus, para depois ajudar a comunidade em torno da instituição religiosa. Aí sim
depois da assistência às pessoas que estão em outros lugares. Mas eles vão muito nesses lugares que as pessoas estão passando por dificuldades, estão passando fome, porque eles querem ali implantar templos religiosos e, consequentemente, alcançar riquezas para si. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Atos, capítulo 12, versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 11, está escrito: E Pedro, tendo voltado para si, disse: Agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. Quem nos livra da mão do inimigo, do tentador, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é que nos livra, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. Mas daí você pode estar pensando, então por que existem pessoas que se dizem ser cristãs e passam por determinada situação? Não sei. A única coisa que eu sei é que mesmo passando em luta, mesmo passando por prova, mesmo passando por dificuldade, a minha vida ela tem que permanecer, a minha vida ela tem que continuar fiel e verdadeira, justa ao Senhor Jesus Cristo. De modo que eu não volto para mim mesmo, mas que eu possa voltar-se para o Senhor Jesus Cristo, para permanecer sempre, acreditando que mesmo em meio à luta, mesmo em meio à prova, mesmo em meio à tentação, o Senhor é comigo e Ele sabe o que é melhor para mim. Se nós estamos passando por qualquer tipo de provação, se nós estamos passando por qualquer tipo de luta ou dificuldade, saiba, o Senhor é poderoso para nos livrar. Mas se passarmos pela prova e se acharmos que ali fomos derrotados, foi porque o Senhor permitiu. A cruz não derrotou o Senhor Jesus Cristo. A morte dos apóstolos não derrotaram o Senhor Jesus Cristo. Tudo que você passar, tudo que você vivenciar, se for tão somente por causa do Senhor Jesus Cristo, saiba que isso não será suficiente para que você venha a ser um derrotado. Mas significa que você combateu um bom combate e agora está encerrando a carreira da fé. Então não duvide das coisas que o Senhor possa fazer pela sua vida, mas creia tão somente. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 2, está escrito: com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ou seja, para que eu possa ter humildade, para que eu possa ter mansidão e longanimidade, eu preciso ter o amor. O amor é a base de tudo. Sem o amor, você não é nada. Você deve amar as pessoas da forma que você se ama, da forma que você ama a sua mãe, que você ama o seu pai. Você que é líder, você que é um gestor dentro de uma empresa. Não encare os seus funcionários com arrogância, com soberba, mas antes encare com amor, respeitando a eles das suas limitações, sendo auxiliares a ele. Não é porque você é um chefe que você tem que tratá-lo com arrogância, mas antes dele, a assistência necessária precisa para o desenvolvimento naquele trabalho. Da mesma forma, é você que prega, que você auxilia, você que fala sobre o Evangelho de Cristo Jesus. Você deve auxiliar aquelas pessoas que não têm o conhecimento, que não têm o entendimento, que muitas das vezes acaba se perdendo porque não sabe a Escritura Sagrada.
Então entenda uma coisa, você tem a responsabilidade, você tem o compromisso firmado com o Senhor Jesus Cristo de ensinar, de instruir, de ser com essa pessoa aquilo que o Senhor foi contigo. Amoroso, paciente, compracível, para que assim você possa verdadeiramente instruir essas pessoas dentro da palavra, dentro do Evangelho de Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, está escrito: que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente, cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que o seu próximo. Mas todos nós somos contribuintes para que o Evangelho de Cristo Jesus seja pregado. Aqui não existe pastor, aqui não existe padre ou qualquer outra nomenclatura que seja dada, que queiramos falar. Porque só temos um pastor, e esse pastor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, Jesus Cristo. Ele é o bom pastor, Ele é que dá a vida pela sua ovelha. Eu tenho certeza que você não dará a sua vida por causa de um traficante que agora se converteu ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você não abrigará na sua casa um assassino após ele ter se convertido ao Evangelho de Cristo Jesus. Tenho certeza que você não aceitará que o seu marido leve para a sua casa uma ex-prostituta, uma ex-garota de programa. Não queremos discriminar ninguém, não estamos tratando aqui ninguém com preconceito, mas estamos só colocando ponto de vista. Qual de nós, sejamos sinceros, levaria uma pessoa que foi condenada por estupro e que, ainda que ele tenha pagado a pena dele, hoje já não deve mais perante a justiça, você abrigaria ele dentro da sua casa, sabendo que você ali tem mãe, você tem esposa, você tem filha? Qual pai, qual mãe que ia dar morada para um pedófilo? Assim é qual esposa que aceitaria dentro da sua casa uma ex-garota de programa que se converteu ao Evangelho de Cristo Jesus? Ela sempre vai temer que essa mulher poderá corromper o seu esposo, principalmente se ela for agraciada, principalmente se ela for munida de beleza, de esplendor físico. Então é isso que eu quero que você entenda. É isso que o Senhor quer que nós entendemos. É isso que o Senhor quer que cada um de nós possa entender. As coisas que eu faço, eu não faço por mim, eu faço por Cristo. Então eu não tenho que me gabar, eu não tenho que me exaltar, eu não tenho que me vangloriar, porque se eu faço isso, o Senhor Jesus Cristo pesará a sua mão sobre a minha vida, de modo que eu possa pagar por querer obter a glória para mim. Lembrai-se do rei Herodes, quando o pessoal começou a exaltá-lo, dizendo que ele era o próprio Deus. Ele divide de louvar, agradecer, dar honra a Cristo Jesus. O que ele fez? Pegou para si e não passou daquele mesmo dia, não passou daquele mesmo momento. Por isso que uma pessoa soberba, uma pessoa que não age com humildade, ela sempre vai dar um passo para frente, mas vai dar 1, 2, 3, 4 passos para trás, até que um dia ela aprenda, quando ela estiver no pó da terra, quando a sua vida toda estiver desgraçada,
ela vai entender, ela vai compreender que a soberba na qual ela tem, a soberba na qual lhe faz vangloriar a si mesmo, a falta de humildade, de reconhecer que somos todos iguais na chegada, na partida, no encontro, na despedida, em tudo somos iguais. Do pó viemos, do pó voltaremos. Não é porque você é cristão que você não vai passar pela morte. Vai sim. Não pensa isso. Todos nós estamos condenados a morrer uma vez. Então não pense que você é melhor do que ninguém. O seu diploma não te faz você melhor do que ninguém. A sua conta bancária não faz você melhor do que ninguém. O cargo que você tem na empresa não te faz melhor do que ninguém. Antes, pelo contrário, tudo isso nos coloca uma responsabilidade maior para que a gente possa entender, compreender que a humildade, o amor ao próximo é a base, é a sustentação do Evangelho de Cristo Jesus. E assim andamos, assim caminhamos, de modo que não mais viemos viver por nós mesmos, mas caminhamos porque Cristo nos sustenta, Cristo nos fortalece. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 18, está escrito: que nenhum homem vos engane de vossa recompensa, com falsa humildade, adoração aos anjos, intrometendo-se nas coisas que ele não viu, em vão infarto, por causa da mente carnal. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, baseia a sua vida na Bíblia e não nas falácias que possa ser dita por líderes religiosos que constroem templos para si a ponto de obter, de conquistar, de extrair bens materiais. E o versículo 23 de Colossenses capítulo 2 diz o seguinte: que tais coisas de fato mostram uma sabedoria na adoração, humildade e em disciplina do corpo, mas não são honra alguma, senão para a santificação da carne. Tudo que você conquistar, toda a honra que você tiver nesse mundo, perante o Senhor Jesus Cristo, não tem valor, não tem sentido nenhum. Porque o Senhor olha a alma, o Senhor olha o coração do homem. O Senhor não está preocupado com aquilo que você tem, com aquilo que você conquista. O Senhor não tem interesse no seu dinheiro. O Senhor não quer dízimo. O Senhor não quer oferta de você, não quer sacrifício. O Senhor quer obediência à sua palavra. É isso que o Senhor Jesus Cristo quer de nós. Obediência à sua palavra. Se você estiver obedecendo a palavra do Senhor, se você estiver obedecendo o Evangelho de Cristo Jesus, o testemunho deixado por Cristo Jesus, para que nós possamos caminhar juntamente dele, saiba que você já está salvo em Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, está escrito: semelhantemente, vós jovens, submeteis-vos aos anciões, e sedes todos sujeitos uns aos outros, e vos revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo e dá graças aos humildes. Não se preocupe com essa pessoa soberba que fica se vangloriando, porque ela já está condenada, ela já está perdida, ela já está condenada, porque uma pessoa que é soberba, ela é incapaz de reconhecer, ela é incapaz de aceitar o que o Senhor Jesus Cristo tem a te dizer. Mas antes ela foca, mas antes ela procura, mas antes ela busca as coisas deste mundo, procura satisfazer o seu querer, a sua vontade. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 3, está escrito: ora, nós colocamos freio nas bocas do cavalo, para que possa nos obedecer e dirigirmos todo o corpo. Assim também devemos fazer conosco, colocar freio na nossa boca. E o freio que devemos colocar na nossa boca
é a palavra do Senhor Jesus Cristo, é o Evangelho de Cristo Jesus, de modo que, estando nós em Cristo, não mais viemos fazer as coisas de nós mesmos, mas agora obedecemos, seguindo o conselho, seguindo aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor determina para nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, está escrito: porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, de modo que viver do propósito, fé, longanimidade, caridade e paciência. Nós conhecemos o que o Senhor está dizendo, porque lemos, porque estudamos, porque procuramos praticar o que a Bíblia nos revela. Se você não está fazendo nada disso, se você não está praticando, se você não está obedecendo, se você não está seguindo as orientações que a Bíblia te diz, mas está olhando, está vidado às coisas deste mundo, saiba, você precisa se converter a Cristo Jesus. Você precisa voltar-se para o Senhor Jesus Cristo, de modo que a sua vida, o seu querer, o seu bem-estar agora possa ser somente do Senhor Jesus Cristo. A sua mente, o seu desejo, o seu trabalho, o seu ministério agora é pregar o Evangelho de Cristo Jesus, sempre com humildade, paciência, demonstrando o amor de Cristo através da sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.